pessoas em crise que se encontraram com Jesus e saíram transformadas. Eu acho que essa é a nossa oração. Estamos aqui nesses dias no Capacitar entre os nossos pares e por isso que nós podemos estar bem à vontade. Nós estamos entre aqueles que fazem o que nós fazemos. Quando nós estamos em outro público, a gente às vezes tem que ter certo cuidado, polir um pouco o que vai falar, como vai abrir o coração, mas aqui nós estamos em família, nós estamos em casa, entre aqueles que fazem o que nós fazemos, aqueles que têm as lutas que nós temos e aqueles que nós também procuramos. Então a nossa oração tem sido esta, que nesses dias o Senhor possa nos visitar, o Senhor possa nos encorajar e o Senhor possa conversar conosco nas áreas mais secretas da nossa alma. E o meu encorajamento, depois dessa palavra bíblica, pessoal e desafiadora, é que nós possamos estar tão à vontade que procuremos uns aos outros para falar das coisas do nosso coração. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus nos trouxe aqui com propósitos muito além dos propósitos que nós conhecemos. A gente tem um plano para cada coisa, não é isso? Eu vou para tal lugar me encontrar com tal pessoa. Eu vou a João Pessoa fazer o Capacitar. Este é o nosso plano. Mas Deus tem múltiplos planos para cada ação. Deus nos traz para o Capacitar, nós pensamos que é para um treinamento ou uma recapacitação, por exemplo, mas Deus tem planos que nós não conhecemos e uma coisa a palavra deixa bem claro, como nós vimos hoje, que todos os planos de Deus são planos de amor. Então Deus te trouxe aqui e meu encorajamento é este: não perca a oportunidade nessa semana de você abrir seu coração, conversar sobre a sua alma com alguém. Temos aqui a equipe de cuidado missionário que vocês já conheceram e alguns já têm procurado. Tem aqui também a equipe capacitada e temos uns aos outros. Talvez Deus trouxe você aqui e você vai encontrar aqui o seu companheiro de caminhada. Não tem aqueles companheiros que a gente tem para a vida inteira, que a gente encontra às vezes uma vez ou outra. Mas são aqueles companheiros que Deus os torna amigos mais chegados que irmãos, e gente que vai orar com a gente com eles, e parece que aí é uma coisa que Deus faz para a gente caminhar melhor, sermos mais crentes no Senhor Jesus. Então não percamos aí essa nossa oportunidade de usar esse tempo que nós paramos essa semana para olharmos para o lado, puxarmos um irmão ou uma irmã e falar: eu quero conversar um pouco sobre as coisas da minha alma, sobre as coisas do meu coração. Amém, gente? Fraco demais, amém, gente? Muito bem, antropologia cultural. Peguem seus livros. Vamos caminhar um pouco mais neste nosso curso. Hoje pela manhã o Carlos ele vai ser o professor que irá nos guiar neste novo passo. Ontem eu gostaria apenas de recapitular, vou gastar apenas uns 20 minutos para recapitular com vocês e iniciar aqui o capítulo 10. Podem já abrir seus livros comigo, por favor, na página 97, que é o capítulo 10, roteiro de pesquisa sociocultural, e nós já vamos entrar um pouco aí no método Anthropos. Mas gostaria apenas de recapitular, especialmente aqueles que fazem o curso de antropologia cultural pela manhã, a linguística pela tarde, plantio de igrejas pela noite. No dia seguinte já a coisa está meio confusa, não é? Está tudo meio misturado, mas assim no final dá tudo certo, viu, gente? Então fiquem tranquilos aí, depois as coisas vão se encaixando, e se não der certo é porque não chegou no final, não é isso, Iraque? No final vai dar tudo certo, não é? Então, muito bem, capítulo 10, vamos apenas relembrar. Nós estamos aqui no nosso curso de antropologia cultural e nós temos um foco. O nosso foco é a comunicação. Isso porque nesse bloco de antropologia, a antropologia clássica, as teorias antropológicas, até a antropologia aplicada, nós missionários, nós privilegiamos a antropologia cultural porque nós lidamos com os aspectos da culturalidade. E é da culturalidade que nós retiramos as ferramentas, os instrumentos facilitadores da comunicação. E por que nós, na antropologia, que envolve etnografia, etnologia, fenomenologia, por que nós, missionários, somos tão focados nesse aspecto antropológico da comunicação? É porque boa parte do que nós fazemos
passa por este aspecto comunicacional. Nós, quando chegamos, nós temos uma mensagem a apresentar, está no nosso DNA, é parte da nossa natureza missionária apresentar uma mensagem, e não apenas para a evangelização. Essa mensagem que é apresentada para a evangelização, depois é apresentada para o discipulado, depois é apresentada para a edificação da igreja, depois é apresentada para o treinamento de líderes, depois é apresentada para uma formação teológica, depois é apresentada para uma ação social. Então a comunicação ela toca nas mais diversas áreas da ação missionária. Por isso que na antropologia, de maneira mais ampla, nós lidamos com este filete chamado antropologia cultural, e deste filete da antropologia cultural nós privilegiamos o estudo dos aspectos comunicacionais, a comunicação. E nós falamos ontem na introdução que o nosso alvo aqui é nós buscarmos, em termos da nossa comunicação, nós queremos ser teologicamente fiéis e culturalmente inteligíveis. Nós queremos ser teologicamente, ok, irmãos? Fiéis, vamos todos juntos? Teologicamente fiéis e culturalmente inteligíveis. E esse é o desafio de todo missionário, sobretudo quem trabalha em uma cultura um pouco mais distanciada. Se você tiver mais teologia do que conhecimento de cultura, você pode, sem você perceber, você pode gerar elementos de sincretismo onde você trabalha. Se você tiver muita cultura sem teologia, você vai gerar um nominalismo, uma forma de adoração a Deus, mas sem de fato uma transformação de coração, uma transformação de alma. Ontem nós vimos também os nossos pressupostos teológicos. E nós vimos que o nosso pressuposto teológico é entender que o Evangelho é Jesus, de maneira bem simplificada e resumida, e que este Evangelho, que é o Senhor Jesus, ele é supracultural porque é ele e a palavra que explica a cultura e não o contrário. Ele é multicultural porque ele traz ao redor de Jesus pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Ele é intercultural porque essas pessoas que vêm ao redor de Jesus, elas têm comunhão e dialogam. Ele é também cultural porque Jesus se revelou na nossa história, no nosso tempo, na nossa língua. Ele é também multicultural, aliás, transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para uma outra cultura. E ele é também contracultural, porque ele propõe uma mudança de vida e uma mudança de cultura. Porque toda cultura possui elementos positivos, e vamos apenas recapitular. O homem foi criado por Deus em cultura. O homem não foi criado por Deus extra cultura, mas em cultura. Ele possuía cultura assim que foi criado. Ele possuía comunicação, ele possuía relacionamento com o divino, depois possuía relacionamento com o seu pai e assim por diante. E este homem em cultura foi criado por Deus de maneira limpa e pura. O pecado, ele corrompeu o homem, uma vez mais, em cultura. Então, nesta cultura humana, há pontos bem positivos, fruto da bondade de Deus, que a Bíblia vai reafirmar. E há pontos negativos, fruto do pecado e da corrupção humana, que a Bíblia vai confrontar. Então, o segredo, aliás, o instrumento antropológico, ele nos ajuda a entender melhor a cultura e a saber o que afirmar e o que confrontar. E talvez este seja aí o retrato mais claro de um missionário que não tem um bom preparo antropológico. Ele afirma o que não deveria afirmar e ele confronta o que ele não deveria confrontar. E algumas pessoas poderiam nessa altura dizer o seguinte: mas Ronaldo, a Bíblia ela é supracultural e ela é transtemporal. Ela serve e é aplicação de Deus, palavra de Deus para todos os povos em todos os tempos. Nós cremos nisso, é parte do nosso pressuposto teológico para o nosso curso de antropologia. Por que nós precisamos de conhecimento antropológico e cultural para aplicar a Bíblia? É porque apesar da Bíblia ser supracultural e transtemporal, e nós compreendemos a Bíblia, nós não saberemos aplicar a Bíblia se nós não conhecermos a cultura. Nós temos os nossos códigos transmissores e há também os códigos receptores. Nós precisamos conhecer os códigos receptores para nós comunicarmos bem.
Então a ideia deste curso, dessa metodologia, desse método, é justamente ajudar o missionário a decodificar a cultura com a qual ele está ou vai trabalhar, e com esses códigos receptores em mãos, ele vai saber comunicar teologicamente fiel e culturalmente aplicável a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia condena a sensualidade. Concorda com isso? A Bíblia condena a sensualidade. É um princípio bíblico, é teologicamente fiel e é teologicamente inteligível para todos nós. A Bíblia condena a sensualidade. Agora, o que é ou o que não é sensual muda de cultura para cultura. O que é sensual no Brasil não é sensual necessariamente na África. O que é sensual numa região rural do Brasil não é necessariamente o mais sensual numa região de praia no Brasil. Eu me lembro que quando nós trabalhamos com os concombas em Gana, havia uma etnia próxima chamada Bassari, e um ramo dessa etnia Bassari, que em uma região bem mais remota, eles, como os concombas também, as mulheres vestiam aqueles vestidos, aquelas saias longas, não é isso? E iam então ali para a roça, etc., trabalhar. E nós estávamos numa região bem remota, bem interiorana. E esse grupo Bassari, eles tinham o costume de sempre as mulheres, elas tinham, para não provocar sensualidade, elas tinham que cobrir essa parte do braço. Direito e esquerdo, às vezes mais direito, às vezes mais esquerdo, dependendo do clã, mas essa parte do braço era bem coberta. E eu fiquei alguns dias ali entre os Bassari naquela região, já era no Togo, país vizinho, observando. E é interessante que a faixa que cobria, porque essa era uma parte sensual do corpo feminino, a faixa que cobria essa parte do braço era a faixa grossa. E os pais zelavam para que as filhas pudessem colocar a faixa bem grossa. Olha, seja aí respeitosa, cuidado, viu? Você cubra aí tudo direitinho. E eu notava que as moças, ao sair do compound, a saída da banca, elas olhavam para a direita, para a esquerda, não tinha ninguém observando, e elas dobravam aquela faixa para ficar assim mais fininha. É a nossa versão da mini saia, não é? Aquela menina ali que está com a saia comprida, o pai observa, ela sai, ela puxa a saia, etc, etc. A Bíblia condena a sensualidade, mas o que é sensual muda de cultura para cultura, e preste atenção nisso, muda de geração para geração. Já viram um livro de história ilustrado? Muda de geração para geração. Por isso que nós podemos conhecer muito bem a Bíblia. Se nós não conhecermos a cultura, nós vamos aplicar mal a Bíblia. E eu queria mencionar isso aí nessa introdução à aula do Carlos nessa manhã. As maiores heresias que eu percebo nos ambientes missionários transculturais são produzidas por gente teologicamente fiel. Gente que tem muito zelo pela palavra de Deus e gente que comunica muito bem a palavra de Deus, mas não teve tempo ou não se dedicou a compreender o povo. Apenas mencionando, estive em Moçambique uns 3 anos atrás e ali eu soube de um encontro com preletores de primeira linha, gente assim que alguns eu não conheço, mas conheço pelo renome, pessoas importantes, pessoas, preletores, alguns deles internacionais, pessoas que vieram da América do Norte, da Europa, fizeram ali um encontro com os nossos irmãos africanos, fizeram ali um congresso e pregaram a palavra de Deus fielmente, teologicamente fiel, uma coisa bíblica, bonita. Mas ouvindo de alguns irmãos africanos, especialmente pastores, o que outras pessoas compreenderam, eles falaram: Ronaldo, houve aí algumas falhas terríveis. Alguns pastores moçambicanos me falaram. A primeira é o seguinte: os preletores vieram, mas eles escolheram os intérpretes que não eram os melhores intérpretes. E, por exemplo, o fulano de tal que pregou a manhã inteira sobre Deus, mas quem traduziu ali para a nossa língua local usou para Deus o nome de um espírito aqui, que para muitos de nós é um espírito demoníaco. Então aquele pretor, ele voltou para a América do Norte dizendo: Deus me abençoou, mas eu estudei teologia 5 anos, eu preparei aquele sermão 3 semanas e o negócio saiu assim certinho. Foi teologicamente fiel, mas não foi culturalmente inteligível. Então, meus irmãos, nós precisamos misturar esse negócio. Nós precisamos compreender a Bíblia como a Bíblia é, e nós precisamos compreender o povo, a fim de expor a Bíblia para que ela seja compreendida como ela é.
Sim. Sim. Ela saiu, não ouvi, perdão. Ah, certo. De sutiã na rua. Sem a blusa, né? Só o sutiã, né? Veja bem, se é libertinagem, etc. Veja bem, a palavra de Deus é muito clara. Nós temos liberdade. Todo crente em Cristo é liberto e nós vivemos em liberdade. E a única coisa que limita a nossa liberdade é o amor. Então, o amor é a nossa régua de limitação da nossa liberdade. No momento em que a nossa liberdade ela gera um desamor, uma ofensa, um desagravo, um desconforto para outra pessoa, nós já passamos do nosso limite de liberdade. Então, a liberdade, ela existe na medida em que existe o amor. No momento em que nós estamos aí numa comunidade, em que algumas pessoas estão aí se sentindo desconfortáveis, uma maneira que nós vivemos, mesmo que a nossa consciência não pese dessa maneira que nós estamos nos vestindo, comportando, assim por diante, mas nós estamos criando aí um desconforto no nosso irmão, o amor então nos limita. Então a liberdade cristã ela não é ilimitada, ela é limitada justamente aí pelo amor. Mas o meu ponto principal é este, é a percepção de que os critérios bíblicos são bíblicos fundamentados, supraculturais, transtemporais, mas nós precisamos conhecer a cultura para que eles sejam compreendidos pelos códigos também receptores. Muito bem, página 97. Muito bem, eu vou cobrir apenas aí a página 97, 98, que é essa introdução, e Carlos há de seguir e entrar de fato no assunto. Este livro ele é dividido em duas partes. Se vocês depois que manusearem bem o livro, vocês perceberão isso. A primeira parte é de conceitos e teorias. É a parte que vai até o capítulo 9. E essa segunda parte, que começa no capítulo 10, é de análise cultural. Nós aqui em nosso curso, para não ficar muito maçante para vocês, nós vamos alternando. Nós vamos pegar uma parte teórica e nós já vamos inserir a prática, a análise cultural. Depois um pouco mais, amanhã devemos falar, por exemplo, sobre totemismo e magia. E depois entrar a análise cultural deste ramo aí, da cultura e assim por diante. É para não ficar maçante, para que possamos fazer esses links. Mas o livro, didaticamente, ele é dividido em duas partes. Primeira parte, praticamente conceitos, teoria antropológica. A segunda parte, então, de análise cultural. Nós vimos ontem que nós iremos estudar aqui nesses dias um método. Nós não vamos estudar vários métodos. Vocês sairão daqui sabendo um método que nós chamamos de método Anthropos. Esse método Anthropos, e vocês podem encontrar em um dos apêndices aqui do livro, ele é composto por 418 perguntas. É um método amplo. E ele pode ser aplicado, nenhum missionário vai trabalhar em um segmento social, um segmento cultural e aplicar as 418 perguntas. Mas ele foi formulado para que pudesse ser aplicado, a princípio, em qualquer contexto. E você vai aplicar as perguntas que coincidem, que são de acordo com o contexto cultural no qual você está inserido. Esse método Anthropos, ele tem três abordagens. Olhem bem para mim nesse momento. Depois vocês vão ver também algumas telas e o livro, etc., mas apenas para a gente ter essa visão geral. Há três abordagens. A primeira abordagem nós chamamos também, pelo mesmo nome do método, que é apenas para confundir vocês mesmos, né? Alguém pergunta, por que não colocou? Faltou criatividade, né? Mas é porque, bem, tem uma história aí. Porque, na verdade, o método era apenas essa abordagem no início. Foi o que nós usamos, depois nós desenvolvemos. Mas a primeira abordagem tem este nome também, Anthropos. É a ideia de análise da cultura de uma maneira mais ampla, análise do homem, do homem em sociedade. A segunda abordagem, a segunda parte desse método, tem o nome de pneumatos. Vai utilizar, se a primeira parte, a abordagem Anthropos, vai utilizar mais etnografia e um pouquinho de etnologia, e um pouquinho de fenomenologia. A segunda parte, chamada pneumatos, é a segunda abordagem do método. Ela aprofunda no aspecto do estudo da religião.
Então é a parte mais fenomenológica, ela é um pouco mais complexa, mas extremamente necessária para todo missionário. E a terceira parte, que nós chamamos de angelos, que significa aí em grego seria mensageiro. Então essa terceira parte, ela faz justamente a ligação entre antropologia e missiologia, ou seja, ela pinça os resultados da análise cultural e utiliza esses resultados a partir da compreensão da cultura que você adquire para você apresentar o Evangelho de maneira teologicamente fiel, mas também culturalmente inteligível. Então esta realmente é a ideia, este é o arcabouço então do método Anthropos. Primeira abordagem, Anthropos, mais etnografia. Segunda abordagem, Pneumatos, mais fenomenologia. Terceira abordagem, Angelos, mais missiologia. Então nós temos aí um método que você pode pegar aí, colocar embaixo do seu braço, levar para o campo missionário, e ali você usa o método para analisar a cultura e já tem resultados para você apresentar o Evangelho, plantar uma igreja, treinar um líder local e assim por diante. Aliás, foi isso que aconteceu, acho que foi em 96, 97, quando nós demos lá a primeira capacitação antropológica, foi até na África, em Gana mesmo, para missionários ligados à SIM, uma outra missão, e o líder daquele grupo, literalmente, então fotocopiou tudo, etc., e fez uma pastinha, para que todo missionário saísse mesmo com aquela informação debaixo do braço, né? Hoje tem tablets, etc., é outra coisa, né? Mas embaixo do braço para poder então utilizar esta metodologia. E como eu falei ontem, você não precisa usar esse método. Talvez você vai estudar esse método e você vai falar, eu quero usar um outro método, graças a Deus. O importante é que você, se você está ou vai se envolver em um trabalho que abrange interculturalidade, ou seja, mais de uma cultura, você precisa de uma metodologia, senão, intuitivamente, você não vai perceber, talvez, as coisas mais importantes. Ontem nós mencionamos sobre códigos receptores e códigos transmissores. Nós somos escolados e formados nos nossos códigos, que são os códigos, quais são? Os nossos transmissores. Nós temos uma mensagem a transmitir, nós temos os códigos transmissores. Nós temos a língua, a compreensão, o estudo, a ideia e a forma, a didática de transmitir alguma coisa. Sem conhecer os códigos receptores, nós iremos fazer uma leitura equivocada do fato social, do homem em cultura ou da própria sociedade. E nós iremos falar verdades e responder perguntas que ninguém está perguntando. Nós iremos dar respostas para perguntas que não são feitas. E é isso que acontece de maneira rotineira no campo missionário. Alguém, acho que foi o André que mencionou aqui ontem sobre uma experiência que nós tivemos quando nós chegamos em Gana, numa observação de um fato social, e estávamos lá, talvez nosso primeiro ou segundo ano, e todo missionário novo no campo missionário, ele é empolgado, não é isso? Ele quer ver tudo, anotar tudo, gravar, etc., tirar 1000 fotos. Depois ele esquece desse negócio, mas no início, 2 primeiros anos, você tira foto de tudo. E aí, quando eu cheguei empolgado, etc., eu soube que havia morrido uma pessoa de uma etnia próxima, e eu fui até aquele lugar para observar, então, aquele ato fúnebre. E eles estavam lá, e para minha surpresa, o corpo da pessoa que havia morrido estava no meio da aldeia, em cima de uns troncos. Eles colocaram uns troncos, colocaram o corpo da pessoa ali. E era um dia quente, noroeste africano, um dia quente. E ali as pessoas vinham, etc. Eu fiquei num cantinho assim, para ficar mais apercebido possível, com meu caderninho, olhando, de vez em quando anotava alguma coisa. Eu pensei, eu vou passar o dia aqui para entender este fato social, essa pessoa que morreu, esse funeral. E ali, então, eu comecei a ver algumas coisas que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, havia uma pessoa que eu identifiquei como sendo feiticeiro da aldeia, era um senhor mais idoso, e ele saía, possivelmente por motivos espirituais, encurvado da palhoça na qual ele estava, e ele não andava ereto, mas ele saía encurvado, e ele se aproximava do morto, do corpo da pessoa que havia morrido, encurvado. E encurvado ele se ajoelhava. E quando ele se ajoelhava, ele passava ali um tempo misturando sangue numa cabaça, e fazia isso com um ramo de uma árvore próxima.
E enquanto ele fazia isso, ele balbuciava, ele falava algumas coisas. As pessoas ao redor, aquele movimento, ele balbuciando. Eu entendi que ele era o feiticeiro, que ele saía encurvado e não ficava ereto, talvez em alguma adoração, reverência a algum espírito, se aproximava daquele morto, ele mexia com sangue que indicava sacrifício, e ali então ele balbuciava, certamente era invocação a algum tipo de espírito. Então ele estava ali naquela invocação espiritual e para piorar ou para que eu ficasse então ainda mais alerta e surpreso, ele começou então a aspergir o corpo daquele morto com sangue, que eu vinha descobrir depois que era sangue de cabra. E ele então tinha ali a cabaça sempre na mão direita, e notem, ele tinha ali aquele ramo de árvore sempre, aliás, a cabaça na mão esquerda e o ramo de árvore na mão direita. E ele misturava então aquele sangue, ele aspergia o corpo daquele morto sempre da cabeça até os pés, e fazia isso de maneira sistemática, cobrindo toda a parte do corpo daquele morto com sangue de cabra. Enquanto ele parava um pouquinho, depois ele voltava a fazer aquelas invocações assim por diante. Então eu coloquei lá no meu diário cultural, que certamente era um ato religioso, o feiticeiro em reverência aos espíritos, ele saía encurvado, ele se aproximava do morto, ele aspergia o morto com um sangue de cabra, fazia isso metodologicamente ali com aquele tipo de ramo de árvore, porque era algo certamente ligado àquele espírito, e talvez naquele ato simbólico religioso, estava ali encomendando aquele espírito a um espírito maior que ele cria que poderia recebê-lo. Tamanha foi a minha surpresa, um bom tempo depois, que não era nada disso, né? Não era nada disso. Era apenas um ato fúnebre. O homem que saía não era feiticeiro, saía da palhoça, não era o feiticeiro, era apenas um homem mais velho da aldeia. Ele saía encurvado porque a portinha de saída era bem baixinha, ele tinha que se abaixar para sair, e ele tinha um problema na coluna, ele não conseguia se abaixar e se levantar rapidamente, então ele saía assim meio envergado e continuava envergado até chegar. Ele ficava ali de joelhos, porque o morto estava no chão, tinha que se ajoelhar para poder manipular aquele corpo, e aquilo que ele balbuciava não era invocação ali demoníaca, nada parecido. Ele estava apenas respondendo ao cumprimento, à saudação das pessoas que chegavam. As pessoas chegavam e falavam assim, bom dia, ele respondia, bom dia. Como é que está? Ele dizia, muito bem. E ali então ele estava falando com aquelas pessoas, mas mexendo ali. Ele mexia com sangue, aliás, usava ali aquele ramo de árvore, porque ele não tinha um pincel para poder ali aspergir ou colocar aquele sangue sobre o morto. E o sangue sobre o morto era na verdade, um ato mais até científico, mais técnico, porque eles estavam esperando os familiares que vinham das aldeias distantes para o funeral, e ali aquele cara, a pessoa que morreu, havia morrido no dia anterior, então o morto começava ali a cheirar mal, e eles então sabiam que o sangue de cabra sobre o corpo iria tapar temporariamente os polos e exalar menos aquele mau odor. Então é apenas uma forma de cuidar daquele corpo, preservar para que as pessoas pudessem chegar. E ele mexia com a mão direita porque tinha que mexer com a mão direita ou esquerda, né? Então nós, às vezes, nós olhamos de maneira ética, foi o que o André nos ensinou ontem, a abordagem ética. Nós olhamos um fato social e nós o avaliamos a partir da nossa visão, e nós erramos assim de cheio. Nós podemos também olhar de maneira êmica, nós olhamos o fato social e nós entendemos como o experimentador do fato percebe. É a verdade do experimentador sobre o fato social. E nós podemos olhar de uma maneira mais êmico-teológica, ou seja, como a palavra de Deus, a partir da verdade sobre aquele fato social, com a palavra de Deus trata aquele assunto, que é o nosso alvo aqui durante esses dias. Muito bem. Alguém vai dizer amém? Sem saber o que eu disse? Pois não, obrigado. Mas vou repetir, eu quero que você aprenda essa pequena saudação na língua do povo, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Um povo muito especial, muito amado, muito querido, que ainda hoje figura entre os povos não alcançados do nosso país, por uma série de situações e imposições. Mas eu quero repetir para você aprender, tá bom? Você vai ver como é fácil... Cadê o Paulinho? Está aí? Não está não, né? Como é fácil falar uma outra língua. Querem ver? Vamos tentar juntos?
Vamos juntos? Vamos lá? Erorê. Não é erori, é erorê. Isso. Erorê que toté. Enedepuri. Vamos lá, gente. Enedepuri. Epuitaharehe. Pois é. Viram como vocês falaram já? Fácil, não é? Vamos juntos agora. Erorê que toté enedepuri epuitaharehe. Sabe o primeiro passo, o primeiro segredo para a gente aprender a falar uma língua é não ter medo de o pessoal rir da gente. Se você tem medo que alguém vai rir quando você fala errado, pode desistir, você não vai aprender uma língua. Você tem que falar sem vergonha, sem ter medo de errar. Eles vão rir, é verdade. Mas com a graça de Deus você vai experimentar o que a gente tem experimentado, né? Chega um tempo em que eles ainda vão rir. Mas você vai perguntar, mas poxa vida, depois de tantos anos aqui, eu estou estudando tanto e falando pelos cotovelos essa língua, e vocês ainda estão rindo de mim. Eles vão dizer assim, não, mas nós estamos rindo porque você está falando direitinho. Estamos gostando de ouvir você falar assim, né? Nosso trabalho lá na aldeia, deixa eu dar um pequeno histórico rapidamente para os irmãos sobre a gente. A minha esposa, Osana, vocês já conhecem, ela está ali, a mais bonita aqui dentro, podem ter certeza, ela está ali. Nós trabalhamos por 4 anos com o povo Zoé. Ontem alguém mencionou o povo Zoé aqui, não lembro quem foi, mas quando alguém falou aqui em Zoé, lá atrás eu já prestei atenção, né? Trabalhamos com eles por 4 anos e, infelizmente, tivemos que sair de lá por uma série de imposições e acusações que vieram de muitas partes, de muitos lugares. E alguém uma vez perguntou, mas que acusações? Então, eu falei algumas, né? Por exemplo, eu roubei muito ouro, eu tirei muito diamante de lá, eu matei muita gente lá. Correu um processo por aí contra a gente, em que diziam lá que eu pessoalmente, havia matado 40 indígenas. E aí uma pessoa na igreja naquele dia perguntou, mas você fez isso mesmo, irmão? Eu falei, pois é, né? Tanto ouro e diamante continua aqui assim, desse jeito, né? Mas a gente perdeu tudo na farra, na brincadeira por aí. Aí a turma riu. Mas o fato é que com todas essas acusações, nós fomos tirados da aldeia, infelizmente, contra a nossa vontade, obviamente, contra a vontade do povo, mas estamos afastados do nosso povo até hoje, já são mais de 20 anos, e eles permanecem debaixo dessa proibição, dessa proteção, que em nosso país, infelizmente, se diz, não é? Proteção, e eles estão sendo protegidos, de fato, dos missionários e da palavra de Deus. De mais ninguém. Todo mundo vai lá, todo mundo pode ir lá, pode entrar lá, você quiser visitar, o povo Zoé pode ir lá, claro, pelos trâmites legais, né? FUNAI, etc., e você vai chegar lá e vai visitar aquele povo. Mas se um missionário, alguém que crê na palavra de Deus, crente no Senhor Jesus, não vai poder. Razão? Porque é crente, porque é missionário, porque é evangélico. Esse povo é um dos mais de 100 povos indígenas em nosso país que ainda não ouviram o evangelho nenhuma vez. No mundo hoje são quase 3 bilhões de pessoas que jamais ouviram falar de Jesus. Essas línguas e culturas são o que restou da história da igreja. Da história do caminhar, do evangelizar da igreja. São as culturas e línguas mais distantes, mais difíceis, mais fechadas, mais resistentes. Depois daquele tempo lá, precioso, importante, que eu não troco e não trocaria por qualquer outro trabalho, nós saímos de lá e começamos a trabalhar no treinamento de outros missionários. Uma das principais perguntas que queimava o meu coração naquele tempo, e não vou dizer que ainda hoje não faz, mas especialmente naquele tempo, era por quê? Porque nós não estamos na aldeia. Uma das coisas, ou talvez a única coisa que pedi ao Senhor, desde que Ele me chamou para essa obra, foi de ir lá para a aldeia e gastar minha vida com aquele povo. Foi a única coisa que Ele não deixou fazer. Interessante, né? A única coisa que não conseguimos fazer foi aquilo que era o nosso sonho, mas Deus, como sempre, tem os seus sonhos, não é? Então, saindo de lá, nós fomos treinar outros missionários, com aquilo que Deus havia nos concedido, aprendizado, treinamento, e trabalhamos com treinamento de missionários por 10 anos, diretamente, treinamento teológico, antropológico e linguístico. Depois desses 10 anos,
estamos há 12 já trabalhando como consultores de campo. Nosso trabalho é acompanhar as equipes de missionários que estão entre os povos com os quais nós trabalhamos, em torno de 50, 52 no Brasil todo, e nós temos que acompanhar e ajudar, orientar, avaliar o progresso da comunicação do Evangelho, do aprendizado e da comunicação do Evangelho em 24 equipes de missionários. Nós estamos orando e desafiando colegas a se tornarem consultores também. Nós precisamos de ajuda. Se você quiser começar a orar, comece a orar assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Uma vez, numa conferência missionária, fiz o desafio missionário e tal, e pedi para que eles orassem. Irmãos, orem por nós, orem por missões. Perguntem para Deus, aonde é que o Senhor me quer? O que é que o Senhor quer que eu faça? E depois do término do culto, uma senhora veio falar comigo, e ela veio com a cara meio fechada, assim, meio parecendo zangada, né? Eu fiquei preocupado, olhando ela vindo em minha direção, e ela chegou perto de mim, eu fui cumprimentá-la, e ela disse assim: eu vim aqui lhe dizer que eu não vou orar por você. Eu já tinha ouvido muita coisa, né? Mas isso eu nunca tinha ouvido. Eu não vou orar por você. E eu disse: olha, irmão, mas irmã, o que aconteceu? Você ficou chateada, aborrecida, ofendi você de alguma maneira? Ela disse: não, mas é que eu sei como é que isso funciona. Quando a gente começa a orar por missões e missionários, Deus começa a incomodar a gente. E eu não quero ser incomodada. Talvez você está aqui nesses dias, como já vários falaram aqui, até Ronaldo citou agora, né? Vocês são nossos pares, nós estamos falando a mesma língua, temos o mesmo desejo no coração, mas quem sabe, talvez, você ainda esteja aqui pensando: eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Eu falei isso para Deus, eu queria fazer do meu jeito. E Ele disse: do seu jeito não dá, tem que ser do meu. Topa? Topa fazer do meu, topa fazer o que eu quero. Então deixamos uma vida, né, que já existia para trás, e eu não voltaria atrás para fazer outra decisão, irmãos. E nesse tempo todo de ministério, o Senhor tem muitas e muitas vezes cumprido a sua palavra, revelado o seu braço, a sua presença constante, o seu cuidado, né, Beto? Sobre nós, sobre nossas vidas, mesmo quando às vezes a gente pensa que está cheirando mal já. Ele tem sido fiel. Nesse caminhar que nós estamos fazendo juntos aqui, nós estamos agora, objetivamente, entrando nesta ferramenta de avaliação cultural. Deixa-me dizer uma coisa para você, antes de entrarmos ali objetivamente. Alguém precisa me ajudar a ligar isso aqui. Tem que ligar lá o projetor, parece. Deixa-me dizer isso para você. Há anos atrás, acho que isso aqui não vai funcionar muito bem. Nós tínhamos já uma ferramenta de pesquisa de avaliação antropológica de culturas que tinha aproximadamente 6.000 itens. Então, era um método categorizador, direcionador, para nós avaliarmos, estudarmos a cultura e entendermos a mente e o coração do povo, que tinha em torno aí de 6.000 itens. De repente, Deus misericordioso como é, traz esse casal aqui para nós, para o Brasil, né? E ele começa a nos ajudar com esse outro método. E como você sabe, sempre tem um método surgindo, não é? Sempre tem uma ferramenta a mais, sempre alguém pensou alguma coisa a mais. Mas desde que começamos a trabalhar com este método, nós temos percebido como ele é objetivo e prático. Então, você precisa prestar muita atenção, você precisa considerar com muita seriedade esta ferramenta, porque ela é essencialmente prática. Foi mencionado já quantos itens, quantas perguntas que nós temos aqui que cobrem todas as áreas que nós vamos estudar dentro dessa ferramenta. Quantos são? Alguém lembra? Alguém se lembra?
418. No nosso trabalho, ao longo do tempo aí, nós temos, acompanhando as equipes no campo, alguns têm dito para nós assim, Carlos, tem alguma coisa aqui nessa cultura que é muito importante, nós não estamos achando aonde é que a gente vai incluir isso. Então, nós, com muito cuidado e com uma certa restrição, junto com as equipes, a gente tem trabalhado em inserir alguns dados a mais, alguns itens a mais, algumas entradas a mais nessa ferramenta direcionadora, mas nós temos segurado isso ao máximo, porque se deixar solto, logo nós temos 6.000 de novo. Mas essa ferramenta que os irmãos estão recebendo e vão receber depois, vou passar para vocês, ela é extremamente prática e objetiva para que a gente chegue um dia ao momento de podermos comunicar. Nós chamamos isso de competência comunicacional, seja linguística ou cultural, mas competência comunicacional. Significa que você agora consegue comunicar. E como você já ouviu várias vezes, eu vou mencionar rapidamente, o problema missionário por excelência, irmãos, não é a malária. O problema missionário por excelência não é falta de sustento. O problema missionário por excelência que você vai enfrentar no campo é comunicação. A gente pode falar muita coisa e comunicar muito pouco. Estava recentemente conversando com um missionário nosso que trabalha com os índios Pancararu, ali na Bahia, e ele é indígena, ele é um Pancararu. E depois de uma conversa, eu perguntei para ele, há quanto tempo tem missionários aqui entre o seu povo? Ele disse, há uns 60 anos, por aí, 50, 60 anos. Eu perguntei para ele, você diria, agora como missionário, que o seu povo entendeu o evangelho passado para vocês durante esse tempo? Ele disse categoricamente, não. Como assim? A que você atribuiria esse não tão categórico? Ele disse, porque os missionários que passaram por aqui nunca se preocuparam em perguntar se nós estávamos entendendo. Eles vieram ensinar, mas não aprenderam. Então, lembre disso. Você vai comunicar o evangelho para alguém. O primeiro passo não é falar, o primeiro passo não é ensinar, o primeiro passo é aprender. Eu não consigo levar a palavra de Deus de forma compreensível e aplicável à sua vida se eu não conheço a sua vida. Eu não sei que tipo de terra eu estou plantando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. E esse é o grande problema. Se nós voltarmos rapidamente para Mateus capítulo 13, onde Jesus conta a primeira parábola, a parábola do semeador, você se lembra? E ele diz lá que houve pelo menos 4 tipos de semeadura. Vocês se lembram qual foi? Ou quais foram? Primeira, a semente caiu à beira do caminho, não é? Depois, a segunda, caiu entre as pedras. A terceira, entre os espinhos. E a quarta, em terra boa. Então, de trás para frente, em terra boa a semente germinou, frutificou, tudo que tinha que fazer, não é? Entre os espinhos, a semente germinou, mas não deu frutos, não rendeu frutos, porque os frutos foram abafados pelos prazeres dessa vida, não é? Os espinhos. Aqui caiu na terra entre as pedras, não havia terra suficiente. Então, a semente germinou, mas não criou raiz. Mas a primeira, aquela que caiu à beira do caminho, Jesus, no capítulo 13, versículo 18, ele diz assim, o problema ali é que eles não entenderam. Já tinha percebido isso? Jesus diz, a semente foi lançada, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e levaram embora. Ele explica, Satanás vem, tira a semente que foi jogada ali, colocada ali, e leva embora. E ela nem germina, mesmo sendo a palavra de Deus viva e eficaz. Mas ela nem germina. Por quê? Ele diz, porque eles não entenderam. Muito bem. Será que está dando para vocês verem daí? Eu pensei que a gente ia ter um projetor mais assim hoje, mas o Alisson está lá atrás fazendo assim para mim. Então vamos tentar juntos aqui. Esse é o meu povo. Tá joia, muito bem. Esse é o meu povo, só para vocês darem uma olhada neles, né? O povo Zoé. Depois, se alguém quiser olhar mais de perto, eu vou passar para vocês também. Esses éramos nós, um pouco tempo atrás, né? Eu já tive muito cabelo também, não dá para ver ali direito, mas já tive muito cabelo. Hoje não tem mais, é igual o Beto, assim, né? Estamos na mesma faixa. A mesma faixa sem cabelo, né? Só para você ter mais uma ideia do que eu estou dizendo, se nós pudéssemos definir o nosso trabalho junto aos povos aos quais somos enviados, a palavra seria comunicação. Comunicação, esse é o grande problema, essa é a grande barreira que temos que enfrentar. Olhe, dá uma olhada rapidamente aqui
no Novo Testamento há pelo menos 13 palavras que são traduzidas por pregar, por comunicar o Evangelho, etc. Então, essas 13 palavras aqui expressam tudo o que tem que acontecer quando nós queremos, aspas, evangelizar alguém, ou seja, comunicar o Evangelho para alguém. Não é apenas falar, é fazer-se compreendido, é ganhar a compreensão, é transmitir uma mensagem que é compreensível, que é aplicável para aquele que ouve. Então, você vê ali os verbos em português, não é? Anunciar, demonstrar, confundir, discutir, falar, arrazoar com, persuadir, admoestar, advertir, informar, instruir, implorar, rogar, reprovar, repreender, exortar, instar. Todas essas palavras aí estão inseridas no contexto de evangelizar alguém. E não estou pensando em alguém lá na tribo, não. Não estou pensando em alguém do outro lado do mundo. Eu estou pensando em qualquer pessoa. Quando você prega uma mensagem de púlpito, você está pregando, jogando a semente, mas não tem a menor ideia de onde ela está caindo, não é verdade? Você não tem a menor ideia de onde a semente está caindo. E ela pode cair à beira do caminho. E aquela pessoa sai dali e a semente é roubada porque ela não entendeu. Ela não entendeu. E essa coisa de compreender a mensagem é uma coisa muito difícil, muito séria. Vou contar aqui uma história que ilustra esse negócio de compreender a mensagem. A história de um homem que, embriagado, entra no templo no meio de um culto. Eu não vou fazer a performance aqui do embriagado, obviamente por motivos óbvios, né? Mas é mais ou menos assim, o culto estava correndo ali, o pastor pregando aqui ao púlpito, né? E entra esse homem embriagado e vem em direção ao púlpito. E quando o pessoal, os diáconos ali, né, perceberam, ele já estava aqui no caminho. E o pastor, quando viu, os diáconos correram para segurar aquele homem, o pastor disse, não, pode deixar, deixa ele vir. E enquanto ele vinha, o pastor começou a dizer, irmãos, olhem, eu quero mostrar para vocês como o álcool é pernicioso, como o álcool faz mal, como ele degrada, como ele destrói a vida. E foi falando o álcool isso, o álcool aquilo, assim por diante. E quando esse homem chega aqui na frente, ele para, vira para o povo e diz, gente, o que o pastor está dizendo aqui está certinho, ele tem razão. Porque eu também não entendo. Com tanta pinga boa no mundo, para que o cara vai tomar álcool? Não é? Vocês acham que ele entendeu a mensagem? Não, né? Mas olha, eu estou pregando teologicamente perfeitamente, eu estou falando um português bem claro, ele não entendeu a mensagem. Será que isso pode acontecer? Claro que pode e acontece. Então vamos observar essa ferramenta juntos aqui, as primeiras partes dela. Os colegas confiam tanto em mim que eles de 1h30 me deram meia hora. Então vamos tentar fazer o que der, né? Graças a Deus. Como vocês já viram, a ferramenta, o roteiro de pesquisa sociocultural chamado de método Anthropos tem 3 abordagens. São elas a abordagem Anthropos, que é etnográfica e etnológica. Nós queremos conhecer os fatos sociais, mas queremos ir além, nós queremos entendê-los, as ideias, as razões que estão por trás dos fatos. A abordagem Pneumatos, onde vamos tratar a fenomenologia, basicamente. Vamos nos aprofundar no conhecimento dessa área de religião. E a última, que é a abordagem Angelos, onde nós vamos tratar do ensino, da comunicação, a parte da missiologia. Vamos começar, então, entrando na abordagem Anthropos, verificando rapidamente, novamente, as 4 dimensões. Quais são elas? Primeira dimensão que vamos tratar é a dimensão histórica. O que é que queremos saber aqui? A origem, de onde nós viemos, quem somos nós. Então, nós vamos tentar descobrir isso. Dimensão ética, nós vamos buscar os valores que norteiam a identidade desse povo. Quais são os nossos valores? Na dimensão fenomenológica, vamos buscar entender, conhecer e entender a religião. Quais são as forças que dominam em nosso meio? E por último, a dimensão étnica, nós vamos buscar compreender como esse povo se organiza culturalmente e socialmente. Você vai observar com o caminhar que as 3 primeiras dimensões, elas são as dimensões investigativas, avaliativas. A última dimensão étnica, ela é mais uma dimensão conclusiva, onde conhecendo todos os conteúdos, todas as respostas das dimensões anteriores, nós vamos chegar a algumas conclusões simples e complexas, ok?
Então, eu estou andando meio rápido. Se você não entender alguma coisa, levanta a mão aí, faz um sinal para mim e a gente explica, ok? Não quero continuar se você não estiver entendendo, senão não tem sentido o que nós estamos falando aqui. Muito bem. Dimensão histórica, então. Dentro do seu livro, isso está no capítulo 10, como nós já vimos, começa aí no capítulo 10, a página 99. Eu resumi aqui alguns textos que estão no livro, é muita coisa para lermos, então eu resumi, mas você vai encontrar tudo isso que você vai ver aqui, e mais alguma coisa, mais alguns comentários dentro do seu livro, ok? Então eu não vou ler tudo que está escrito aqui. A dimensão histórica, então. Dá para ler? Alguém poderia me ajudar, então, lendo bem alto? Um só de cada vez, né? Muito bem, então nós vamos buscar aqui 2 itens de valor fundamental para a comunicação do Evangelho. Dentro da dimensão histórica, a historicidade cultural, a persona alfa e a origem universal, o ponto alfa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é, então, a persona alfa? Olhando para a historicidade cultural como uma área de estudo que tentará traçar a etnologia de um grupo ou segmento em termos de herança histórica que evidencia sua identidade. As áreas de estudo, de forma simplificada, seriam 2. Inicialmente, a identificação do primeiro ser humano mitológico ou histórico, ou lendário, a quem se atribua a origem da humanidade ou do grupo em particular, dentro da historicidade daquele povo. Então, a primeira pessoa, o primeiro criado, o primeiro representante deste povo, deste grupo. Uma vez falando sobre isso, eu citei o mito cristão. Eu falei, na mitologia cristã, e alguns irmãos ficaram chateados comigo, né? Falaram, não, irmão, a Bíblia não é mito, não. Não, a ideia aqui não é que seja falso, mas antropologicamente falando, é aquele conjunto de ideias, de histórias que fundamentam alguma coisa, fundamentam uma sociedade, uma cultura ou uma fé. Ok? Então, pensando assim, no mito cristão, biblicamente falando, quem é nosso ponto alfa, nossa persona alfa? Adão. Então, é o primeiro que veio a existir, que é o nosso representante primeiro, ok? Então, procuramos aqui o Adão reconhecido por eles, como eles entendem, como é que eles começaram. Tenho percebido que este ser possui denominação em grande parte das culturas animistas da África e da América do Sul. Nós o chamaremos de persona alfa, e estudá-lo dentro das cosmovisões do povo-alvo é uma ponte para entendermos as concepções históricas e míticas do grupo quanto à criação, existência humana, propósito, pecado, esperança, dentre outras coisas. Para o povo Zoé, por exemplo, existe um primeiro criado, porém não é uma pessoa, é um grupo. Não existe nenhuma história mitológica que fala de um primeiro Zoé. Fala do povo Zoé. Todo o povo, então, é a origem da sua história. Entenderam? Não há um homem, não há uma mulher, não há uma pessoa, é um grupo. Todo aquele grupo foi criado de uma só vez. Eles vieram a existir de uma só vez. Ainda falando sobre a persona alfa. Alguém me ajude, por favor? Dá para ler? Está difícil, eu vou lendo aqui. Você pode, quem sabe, localizar aí no livro. Este estudo, sendo mais êmico, tentará, portanto, identificar a genealogia destes personagem ou personagens que chamamos de persona alfa. A esta personalização estão ligados fatos muito importantes para a comunicação da mensagem do Evangelho, como a queda, como a dispersão, a comunicação com Deus e desejo por reconciliação e expectativa de intervenção divina. Por divina aqui a gente poderia intervenção sobrenatural. Tá bom? O resultado não será válido no objetivo de gerar historicidade, repito,
mas sim para compreendermos a forma como um povo se vê, em termos de origem e perpetuação de sua espécie, dando-nos a avenida de acesso para uma comunicação que gere entendimento. Então, o que estamos dizendo aqui, finalmente, não estamos querendo descobrir isso apenas para saber. Precisamos entender que descobrir isso, como o povo pensa sobre si mesmo, como as coisas vieram a existir, como nós viemos a existir, é algo importante para a comunicação do Evangelho desde o seu início, desde quando começarmos a comunicar. Não é apenas saber para saber, é saber para comunicar, ok? Alguma pergunta até aqui? Tá bom. Mudando então de assunto, persona alfa quem é? O primeiro criado, ou seja, o primeiro que veio a existir, o primeiro representante desse povo. Ele pode ser uma pessoa, masculina ou feminina, ele pode ser um casal, ele pode ser uma família, pode ser um clã, pode ser um grupo como um todo, ok? Precisamos descobrir como é que esse povo pensa, como é que eles vieram a existir. Em segundo lugar, a origem, sim, irmã. Então, não se esqueça que não dá para dizer assim, um grupo como a Índia. Há ali centenas de etnias diferentes, e cada um tem sua própria historicidade, né? Então, dentro daquele grupo com quem eu vou trabalhar, eu preciso, então, entender a sua maneira de pensar, como eles entendem que vieram a existir. E é muito provável, talvez não provável, mas possível, que cada uma daquelas etnias tenha uma historicidade diferente, ok? É possível que haja historicidades idênticas, grupos semelhantes, parecidos, parentes, que tenham uma mesma historicidade. Mas o importante é entendermos com quem nós estamos trabalhando, aquele grupo, como é que eles pensam. Tá bom? Sim, reverendo Carlos, obrigado. É possível. Esse é um assunto que a gente vai ser tratado daqui mais para frente um pouquinho, lá na dimensão fenomenológica, em que a pergunta foi, é possível que haja algum tipo de ligação entre essa persona alfa e um tipo de animal, por exemplo, né? Ou outra coisa? É possível. Esse é um fenômeno interessante que vai ser tratado mais para frente, tá bom? A gente chega lá, ok? Então, vamos lá. O segundo ponto, então, seria o ponto alfa. Se a persona alfa é o primeiro representante do povo que veio a existir, vamos dizer, foi criado, o ponto alfa seria o quê? A origem dessa criação, ok? Aquele momento, ou aquela força, ou aquela pessoa que deu origem à história desse povo, ou à história do universo, ou à história desse povo, né? Então, se na primeira abordagem procurávamos o primeiro ser criado ou surgido, a persona alfa, procuramos agora o conceito histórico ou mitológico no grupo para o criador, ou força criadora. Já já a gente vai fazer a diferença sobre a pessoa e a força, ok? Muito bem, a origem universal do homem está intrinsecamente ligada à sua religiosidade, também universal e atemporal. Então, a origem que esse povo reconhece, quem os fez, de onde eles vieram, quem os criou, quem deu início a eles, está fundamentalmente ligada à sua religião. Seja esse ponto alfa pessoal ou impessoal, a gente vai ver isso depois, a religião desse povo estará intrinsecamente, intimamente ligada a esse ponto alfa. A tentativa aqui é encontrar um ponto na história, relatada ou mitológica do grupo, quando este grupo crê ter sido a sua origem primordial. O momento, fato, a pessoa, a força que deu origem à vida humana e ao universo do homem, onde ele existe, associada ao seu grupo ou segmento. Podemos chamar este momento de ponto alfa, seja uma pessoa, força ou evento iniciador da criação. Ok? Perguntas? Isso aqui é tão simples que a gente nem precisa passar, né? Já está fácil, né? Então, os dois pontos, dois itens que vamos buscar dentro dessa dimensão histórica, a primeira, são a persona alfa e o ponto alfa. Então, dimensão histórica,
Persona alfa, ponto alfa. Persona alfa é o primeiro criado, o primeiro representante desse povo. Ponto alfa é o que deu origem, a força, a pessoa, o momento na história que deu origem a esse povo. Posso passar para frente? Muito bem. Sim. Não. Como eu falei, a persona alfa é o... Certo. A pergunta ali foi, vê se eu entendi, há a possibilidade de o ponto alfa e a persona alfa serem a mesma pessoa? Ou seja, a mesma coisa, né? Creio que não. Pensemos em nós aqui como um grupo. Nós somos um grupo étnico, ok? Então, um de nós aqui é a persona alfa. Tá bom? Estão me acompanhando? Um de nós aqui é a persona alfa, o primeiro de nós. O ponto alfa está fora de nós. O ponto alfa está fora de nós, de pessoas. Ele é alguém ou alguma coisa, uma força, ou é um momento na história do universo onde nós viemos a existir, ou seja, a nossa persona alfa veio a existir. Joia? Tá bom. Pois não. É muito possível que não haja um momento, não haja uma pessoa, não haja uma força envolvida ou conhecida pelo povo, eles não sabem. Então, se não existe a ideia de um criador ou de uma criação, isso já, você pode projetar, né? Isso já vai criar certo problema para a nossa comunicação do Evangelho. Vamos falar para eles de um criador, de uma pessoa moral, ética, criadora de todas as coisas. Isso passa por aqui. Né? Isso não existe para eles, essa ideia não existe, não é conhecida. Pois é, essa é a questão, né? Então, a gente vai trabalhar isso mais para frente, tá bom? Vamos chegar lá, mas é possível sim. Sim, irmão. Se existe uma ordem de procura? Não necessariamente. Deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui, irmãos. Muita gente pergunta, Carlos, mas como é que eu vou fazer isso lá? Eu vou chegar lá e eu já vi alunos, né, a gente dando esse treinamento e tal, e o aluno chega então, viu, Ronaldo, pega aquele questionário ali de 418 perguntas e põe numa prancheta e vai para lá para o meio da aldeia. Quem fez vocês? Qual é a sua historicidade cultural? Né? Aquele questionário não é para isso, né? Aquele questionário é para nós, para nos instigar a pensar, a lembrar do que queremos, onde temos que chegar, o que temos que entender, e também para nos ajudar na investigação. Então, num primeiro momento, irmãos, tem um ditado aí popular que diz que perguntar não ofende, não é? Mas ofende sim. Depende de como a gente pergunta, para quem a gente pergunta, que hora que a gente pergunta, em que momento, não é? A gente pode ofender, especialmente quando lidamos com o transcultural. Então, no momento inicial, você não vai perguntar nada. Você vai apenas estar lá no meio deles, vendo e ouvindo, não entendendo quase nada ou nada. Não é? Você está apenas ali, se deixando ver, se deixando conhecer e conhecendo o povo. Com o passar do tempo, você vai aprendendo a língua, vai aprendendo a se comportar, a lidar com as situações da vida deles. Então, você passa para um segundo momento, uma segunda estratégia, que é de observação agora participante. E alguém pergunta, mas participar junto com ele do que eles fazem? Sim. Há limites? Sim. Qual é o limite? Qual seria o limite? Até onde eu posso participar com eles do que eles fazem na vida deles? Até onde eu não gosto? Por exemplo, ontem Paulo falou aqui que eles foram convidados para comer carne de macaco, né? Gente, eu vi vários narizes assim, né? Torcidos, pensando, nossa, carne de macaco. Gente, é boa demais. É carne de vaca. Se ninguém disser para você que é carne de macaco, você vai comer alegre. Porque é carne de vaca, vermelhinha igualzinha. O meu povo, eles preparam o macaco de um jeito complicado, porque eles não tiram o pelo e o couro, eles simplesmente jogam o macaco na fogueira e queimam todo o pelo. Então sobe aquele fumaça azul de cabelo queimado, sabe? E aquele cheirinho fica na carne.
Então, depois, cozido, né, pronto, quando você come, você sente aquele cheirinho de cabelo. Não é o gostinho, mas o cheirinho de cabelo, né? Mas se você esquecer isso, ó, gente, vai bem, viu? Faz bem, é gostoso. Fala, meu. Então vai chegar um momento em que você, agora sim, eu já consigo comunicar, consigo compreender, agora a gente pode investigar. A gente pode sair para o meio do povo com algumas perguntas direcionadoras na cabeça e investigar. Vai chegar esse momento. Então, observação passiva primeiro, observação participante, tomar parte com eles naquilo que é possível, né? Onde não fere o caráter de Deus, a gente pode ir. E, finalmente, a investigação. Você vai saber para quem você pode perguntar, o que você pode perguntar, em que situação pode perguntar. Eu pedi para uma mulher, por exemplo, estava junto com o meu velho pai ali na aldeia, aprendendo com ele a fazer flecha. Que besteira, né? Para que aprender a fazer flecha? E aí, naquela conversa, me ensinando a fazer flecha, saem muitas outras conversas. Sai mitologia, sai história, sai valores, sai um monte de coisa, né? Então, eu pedi a uma mulher que estava sentada ali para pegar uma ferramentazinha que ele tinha ali para afiar a ponta da flecha. Pedi, pega para mim isso aí, por favor. E ela imediatamente se levantou, cobriu o rosto e saiu correndo. E eu fiquei sem entender nada. O que está acontecendo? Aí ele, o velho, se levantou, foi lá e pegou e me deu. Aí eu perguntei para ele baixinho, né? Falei, mas o que foi que aconteceu? Por que ela não pegou? Por que ela não pegou? E ele respondeu simplesmente, por que não? Pergunta errada, resposta errada, né? Aí eu perguntei, bom, o que aconteceria se ela tivesse pego? Ele falou, se ela pegasse aquela minha ferramenta ali, eu teria que queimar, jogar fora e fazer outra. Porque as mulheres são azaradas, né? As mulheres, por natureza, são azaradas. Então, se ela tocar no meu arco, por exemplo, eu quebro, jogo fora e faço outro. 1 mês para fazer um arco. Complicado. Mas, mulher, viu, Ronaldo? Não deixe a Rosana tocar nos seus livros, no seu computador. Nada disso, viu? Que negócio é complicado mesmo. Então, aqui embaixo, é importante repetir que ao observarmos o ponto alfa e a persona alfa em certo grupo, estes não são necessariamente os elementos a serem utilizados para comunicarmos a criação e o Criador. O que é que estamos dizendo? Não vamos simplesmente pegar, o nosso ponto alfa aqui é Tupã. Oh, que beleza, então vamos usar Tupã. O ponto alfa da história bíblica é Tupã. Se fizermos isso, muito provavelmente, nesse caso aqui, com certeza, que eu citei com certeza, nós vamos criar sérios problemas. Nós temos, há pouco tempo, alguns anos, tivemos uma conferência de missionários que trabalham no Paraguai com alguns povos lá, e especialmente que falam Guarani. E eles estavam debatendo entre eles como fazer para corrigir a tradução bíblica, porque eles usaram Tupã na tradução bíblica para Deus lá, o nome de Deus, né? E hoje eles descobriram que 40, 50 anos depois, que não dava. Tupã não serve. Tupã não pode ser Deus. Porque eu conheço Tupã também, porque é o mesmo Tupã do povo Zoé, né? Então, Tupã é um ser aético, ou seja, ele é bom e mau, dependendo do bom humor dele ou do mau humor dele. Ele tem esposas, filhos, ele é vingativo, entre outras coisas. Então, quando você diz para o povo, vocês, né? Eu digo para vocês, olha, esse Deus que estou apresentando para vocês aqui é Tupã, e vocês conhecem Tupã. Eu posso parar por aqui, não preciso explicar mais nada, vocês já o conhecem. Mesmo que eu intente acrescentar ou corrigir ideias sobre Tupã, o que primeiro fica, a primeira imagem que é gravada na mente do povo é a de quem eles já conhecem, de Tupã. Então, tudo que vem daí para frente será, no mínimo, confundido, no mínimo, se não mal compreendido. Eles vão entender que o Deus da Bíblia é o mesmo que eles acreditam ou que eles conhecem. Então, é muito perigoso usar esses elementos como apoio da mensagem. Podem funcionar assim como portas de entrada, como portas de abordagem. Por exemplo, existe a ideia de uma criação, de um Criador? Essa ideia é boa. Então, eles vão ter mais facilidade de entender a ideia de criação e de um Criador. Mas usar os elementos no ensino é perigoso. Deu para entender, gente? Muito bem. Vamos para frente? Dimensão histórica, como eu falei, era só isso. Simples demais, né? Rapidinho de novo. Dimensão histórica. Quais são os 2 pontos? Historicidade cultural, que é persona alfa, o primeiro criado, e ponto alfa, o criador ou a criação, o momento. Sim, meu irmão. Pois é, você quer saber se eu acho que Paulo errou ou não? Tem um...
Há quem diga, eu não estou dizendo isso, mas há quem diga que foi por isso que não nasceu uma igreja em Atenas. Já pensou nisso? Os teólogos de plantão aí poderiam fazer um estudo sobre isso, né? E nas cidades em que Paulo passou e pregou, nasceu uma igreja. Em Atenas, não. Lembra o que eu falei, eu não estou dizendo isso, tá bom? Estou dizendo que dizem por aí, não é verdade? Em outro lugar, se não me engano, Listra, quando Paulo e Barnabé chegam lá, é Listra, né? Icônio, Listra, por ali, eles chegam lá e começam a pregar. E o que é que o povo entende? Eles pregam Jesus, falam que ele é, enfim, pregam o evangelho, e eles entendem o quê? Que eles são Júpiter e Mercúrio. Então, eles associaram esses dois mensageiros da palavra de Deus com os seus próprios deuses. Tá bem? E por que Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter? Por quê? Porque Paulo era o mensageiro e Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Né? E Júpiter é o deus dos deuses. Então, Barnabé estava ali do lado, bração cruzado, olhando para o povo. Esse aqui é Júpiter. E o outro mensageiro ali, o menorzinho, era Paulo. Viram a confusão que é feita na mente do povo, que acontece na mente do povo, quando a gente não sabe o que está acontecendo na mente do povo? Perceberam? Muito bem. Vamos então para a dimensão ética. Ética. Vamos começar aqui, não vai dar tempo de terminar agora, nós vamos para o intervalo e depois a gente continua. Tá bom? Vocês estão cansados? Não sei se vocês já perceberam, né? Às vezes a gente está falando aqui na frente, a gente fala assim, olhem para mim aqui agora. É porque a gente percebe que o pessoal já está meio assim, né? Então, a hora que eu começar a falar, orem para mim aqui, porque vocês já estão cansados. Ok? Muito bem. Dimensão ética. O que é que queremos saber dentro dessa dimensão? Quais são os nossos valores? Quais os valores que nos identificam como povo, diferente de todos os outros? Como povo específico, como etnia, como povo, como raça. Tá bom? Quais são, então, os nossos valores? Vamos olhar duas áreas aqui. A primeira de culturalidade e a segunda de reguladores sociais. Dimensão ética, com dois subpontos aqui. Culturalidade e reguladores sociais. Gravaram? Em que página que está isso no seu livro? Começando na página 106, né? E daí por diante. Então vamos olhar um pouco mais sobre isso. Relembremos que Anthropos é baseado em 4 dimensões, histórica, ética, fenomenológica e étnica. Após termos visto os elementos de pesquisa estudando a dimensão histórica, passemos à ética. Se na dimensão histórica foi levantada a pergunta quem somos nós, por sua vez, tratando a ética do homem e seus valores culturais, a pergunta que levantaremos agora será como nós pensamos, ou quais são os nossos valores. E buscamos este pensar humano gerador ou receptor de valores culturais como o pecado, perdão, comunicação, normas de agrupamento, dispersão e coisas assim, coisas afins. Ok? Vamos olhar então uma de cada vez. Culturalidade. Aí está mais difícil de ler, né? Eu vou ler aqui então. Outra vez, estou tirando isso do livro, tá bom? Se você, lendo o seu texto todo no livro, você vai encontrar o que estou dizendo aqui. Utilizamos o termo culturalidade quando nos referimos à teia de comportamentos mentais que fazem uma sociedade distinta da outra. Ok? Isso aqui é importante. Consideramos culturalidade quando nos referimos àquela rede de pensamentos, de ideias, de convicções mentais que fazem uma sociedade diferente da outra. Isto envolve língua, costumes, valores, música, símbolos e tudo o que cerca como fruto da sua forma única de pensar. Ok? Muito bem, vou pular para frente. Quais são os 3 subpontos de culturalidade que vamos observar? O primeiro deles são 3 heranças. O primeiro deles é a herança de agrupamento e dispersão. O segundo, as heranças de relacionamento interpessoal. E o terceiro, as heranças de religiosidade. Vamos repetir? Então, debaixo de culturalidade, nós temos 3 heranças. A herança ou as heranças de agrupamento e dispersão. A segunda, as heranças de relacionamento interpessoal. Eu não coloquei aqui, mas está assim no seu livro. Heranças de relacionamento interpessoal. E terceira herança, as heranças de religiosidade. Vamos para frente, então. Heranças de agrupamento e dispersão. As primeiras, as heranças culturais de agrupamento, são os elementos passados de pai para filho,
que determinam como nos agrupamos, como construímos nossas casas, comunidades e também quais as razões que justificam o afastamento, ou a dispersão. Então, quais são as ideias que nos fazem nos juntar e quais são as ideias que nos fazem nos separar? Tá bom? Então, você pode trabalhar isso aqui no nível, por exemplo, de grupos distintos dentro de uma mesma etnia, de um mesmo povo, clãs. Por que esses clãs são separados? Por que eles se separam? Por que eles se juntam e assim por diante? Então, também é possível ver isso dentro de uma mesma aldeia. Até pelo formato de uma aldeia é possível perceber isso. Existem heranças de agrupamento, quando eles se juntam, ajuntamento, e também de separação. Essas heranças são históricas, são mitológicas, são religiosas, a gente precisa entendê-las. Ok? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Bastante interessante. Dá para ver? Aquilo ali é o desenho de uma aldeia circular, que tem as casas ao redor da área da aldeia, e no centro da aldeia é um pátio comunitário. Então, aquele pátio comunitário é um lugar onde acontecem alguns momentos de reunião, onde, em alguns casos, todos se juntam. Na maioria dos casos que eu conheço, mesmo ali no pátio comunal, não é? Eles se juntam em separado, ou seja, um grupo se junta ali, quando esse outro grupo sai, vem o outro. Mesmo assim, quando há um lugar comum, muitas vezes ainda não há uma união completa. Agora, olhando para essa aldeia, para esse formato dessa aldeia, o que a gente consegue entender aqui? Se você consegue perceber lá, aqueles quadrinhos, retângulos ali são casas, ou pelo menos tipos de casas. Dá para perceber que o número 1 e o número 2 são diferentes? A casa número 1 lá é um pentágono, muito bem. E a casa número 2 é um quadrado. São formatos de casa diferentes. Mas você pensa, olhando para aqui, para a cidade, quantos formatos de casa diferentes nós vemos? Qual o significado cultural disso? Provavelmente nenhum. Provavelmente nenhum. Mas ali, agora dê uma olhada na lista aqui, depois que a gente identifica que casa é e de quem é, como as coisas tomam sentido. Então, a casa número 1 é a casa dos homens, onde os homens se reúnem para algumas coisas. Algumas cerimônias, algumas reuniões de liderança para decisões que têm que ser tomadas, não é? A casa número 2 é a casa do cacique. A casa número 3 é um galinheiro, onde se cria galinha ali, né? E deve ter uma ideia cultural, né, muito importante, um galinheiro, né? Quem sabe, né? Não menospreze nada, porque pode ser, de fato, vocês estão rindo, mas pode ser que um galinheiro tenha uma importância grande, real naquela cultura. Tá bom? Número 4 está fora da área da aldeia, vocês estão vendo? É a casa do João, ele não é indígena. A casa está do lado de fora. Número 5 é a casa do pajé. Número 6 é a casa do Pedro, esse é um indígena. Agora, olhe do outro lado, número 7. Não, número 6, casa do pajé. Número 7 é a casa do Pedro. Número 8 é uma horta. Número 9, uma casa de ferramentas. Números 10 e 11, tem algum padrão ali? Casa da viúva, não é? Número 12 é a casa do João, que é indígena. Tem um João lá em cima que não é, por isso coloquei esse aqui que é, né? E a número 13 e número 14 são da escola. Tá bom? Agora, eu vou lhe dar alguma informação que você ainda não tem. Esse grupo aqui é um grupo que existe, né? É um grupo que se divide em 2 clãs. E o clã do Sol e o clã da Lua não se misturam. O próprio formato da aldeia é dividido em 2, no formato de Sol e Lua, redondo, não é? E de um lado está o clã do Sol, do outro lado o clã da Lua, e do lado do clã do Sol ficam aqueles que têm mais status social, mais respeitabilidade no meio do povo. Então, você olhando para ali, do seu lado direito, o que é que você encontra lá? Você encontra a casa do cacique, a casa do pajé, a casa dos homens, não é verdade? Do outro lado estão só o povão, aqueles que têm menos valor social, são o clã da Lua. Ok? Tá bom? Agora, é interessante perceber que para esse povo aqui, o Sol e a Lua são criadores, os dois. Só que o Sol criou, fez todas as coisas, mas a Lua consertou. Tudo que o Sol tinha feito, a Lua veio e deu uma mexida
deu uma ajeitada do jeito que ela achou melhor e consertou, né? Então há uma dúvida, os missionários que trabalham com esse povo aqui, há uma dúvida, onde é que nós vamos colocar Jesus? Ele nasceu no plano do sol, no plano da lua? O Criador, ele está de que lado? Ele está no lado do sol ou do lado da lua? Ele é o Criador ou ele é o consertador? Isso é na mente do povo. Nós não temos dúvida, né? Mas eles têm. Então, a casa ou as casas das viúvas e dos não indígenas estão fora da aldeia, está vendo? Por quê? Não tenho a menor ideia. Essa é a questão. Nós não temos a menor ideia. Nós precisamos entender por que eles se juntam, por que se separam, quais são suas heranças sociais, culturais que fazem isso. No meio desse povo aqui, se você entra nessa aldeia, vai morar nessa aldeia, do lado de qual clã você vai morar? Se você for morar do lado do clã da lua, você não terá o respeito do povo, pelo menos do clã do sol. Se for morar no lado do clã do sol, o seu próprio povo ali do seu lado não vai gostar de você estar conversando e trabalhando, tratando com o clã da lua. Isso influencia demais a nossa permanência, o nosso relacionamento com o povo. Dá para perceber isso, gente? Tá bom? Então, essas heranças de agrupamento de dispersão, elas são mitológicas, elas são históricas, elas são religiosas e podem ser vistas até num desenho simples da aldeia. Sem falar nos relacionamentos, né? Nas ideias de relacionamento que há entre eles. Vamos parar um pouquinho e tomar um lanche? Daqui a um pouco a gente volta. Não se percam e não vão embora, tá bom?